ministro Alexandre de Moraes pediu ao presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que marque o julgamento da denúncia contra o presidente ou ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Moraes solicitou que o julgamento do chamado Núcleo 1 seja presencial. Nesse Núcleo 1 de julgamento estão Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República denunciou 34 pessoas por envolvimento em trama golpista. A partir de agora começa um julgamento, Kertzmann. Esse julgamento terá a lisura do julgamento ou nós já temos ele contaminado por posições? Bom, Paulo, primeiro ainda falta uma pequena etapa, né? A turma tem que receber ainda. Me parece que não foi a denúncia, né? O ministro Alexandre de Moraes liberou, ele acatou a denúncia, mas me parece que tem essa formalidade da turma, da primeira turma, ainda receber. É o que todo mundo sabe que vai ser recebido. E aí, já respondendo a sua pergunta, é um consenso, Paulo, não é um achismo meu, até porque as manifestações dos próprios ministros levam a crer que será um julgamento não apenas técnico, não apenas jurídico, mas principalmente, Paulo, político. Essa pauta política ela não tem como ficar de fora, ela deve predominar, né? E nesse sentido, a meu ver, todas as alegações que haviam sido feitas por todos os réus, inclusive pelo presidente Bolsonaro, foram rechaçadas hoje, inclusive, pelo procurador Paulo Gonet. Se fosse algum desses réus, Paulo, desses futuros réus, eu tentaria trabalhar muito mais politicamente a questão, tentaria fazer como muitos dos réus da Lava Jato, bom, a gente sabe isso de cor e salteado, muito do que os réus da Lava Jato fizeram, encontrar, né, aquelas vírgulas fora do lugar para tentar mais à frente algum tipo de nulidade jurídica. Porque a depender dos humores do STF, e a gente cansa de apontar isso, né, essa incoerência, esse vai e vem da Suprema Corte, talvez num futuro breve ou em médio prazo, o entendimento acabe, por conveniências políticas, mais uma vez, acabe mudando. Os ventos mudam de rumo. E aí, se tiver uma brecha jurídica, alguns desses réus podem ser beneficiados mais à frente. Porque insistir na tese de que não há provas ou xingar os ministros do STF não vai ajudar em nada essa turma. O Kertzmann lembrou, esse primeiro julgamento é para receber ou rejeitar a denúncia. Se a primeira turma acolher a acusação do PGR ou da PGR, Bolsonaro se torna réu, e todos aqueles que estão ali junto com Bolsonaro, e passarão a responder uma ação penal. Se os ministros rechaçarem a peça, o processo será arquivado. Em caso de abertura de uma ação penal, aí haverá a diligência, coleta de provas, perícias de documentos, depois depoimentos de defesa e de acusação, e é nessa fase que a defesa dos acusados pode pedir a nulidade das provas. Como é que você vê o andamento desse processo a partir de agora, Claré? Paulo, eu vejo que existe uma narrativa de golpe. Obviamente, eu não estou aqui falando, não teve interesse. Lógico que teve interesse, teve desejo, teve muita gente envolvida nesse desejo, nesse planejamento, mas você sabe minha posição. Não houve hipótese alguma tentativa. Mas a narrativa agora vai seguir. O que me impressiona é a agilidade da PGR, né, Procuradoria-Geral da República. Que agilidade em cumprir todos os itens que são de responsabilidade dela para que esse processo chegue. Independente do mérito, é um momento interessante para esse processo chegar, para a narrativa do golpe vir à tona, porque com o Brasil descendo ladeira abaixo economicamente, como vem com o desgoverno Lula, tem que ter uma cortina de fumaça mesmo. Se eu fosse o Lula e se eu tivesse a cabeça dele, uma cabeça que não me parece muito positiva para o brasileiro, eu faria isso também. Mas eu não sou ele e também não faria isso. Seria mais transparente. Só que ao invés de melhorar, ao invés de cortar despesa, ao invés de levar mais a sério a economia brasileira, ao invés de reduzir ministérios, ao invés de parar de gastar milhares de reais com sofá e com viagem da primeira-dama, ele deveria se preocupar com o Brasil. Mas não, o que ele vai fazer? O PGR, vão acelerar o golpe, acelera a narrativa do golpe. Essa discussão agora vai se alongar e ela vai ser absolutamente ideológica.
A contaminação desse processo está clara. Eu sei que vão bater, eu vou te contar uma coisa. Gato escaldado tem medo de água fria, mas eu já estou tão escaldado que eu não tenho nem medo de água mais. Eu acho que hoje em dia a gente não tem mesmo um processo de lisura nesse caso. Não há lisura nesse caso. Eu não estou aqui querendo negar evidências, provas, documentos, eu não sou louco para isso. O próprio Kertzmann teve aí o trabalho de ler todas as páginas da investigação da Polícia Federal que instruiu a Procuradoria-Geral da República na sua denúncia. Eu vi algumas delas, até amigos me passaram já marcadas algumas daquilo que foi levantado pela Polícia Federal, e que houve alguma tentativa de desestabilização do regime do país, claro que houve. Isso não tem a menor dúvida. Agora, daí para você dizer que tinha um golpe de Estado em andamento, precisa de mais robustez para a gente poder desenhar essa questão. Só que eu acho que não, só um minutinho, só que eu acho que não vai ser julgado, não será, o julgamento não será, o objetivo desse julgamento não será o entendimento daquilo que aconteceu naquele período do final de dezembro, final de novembro e o começo de janeiro de 2023, novembro de 22 e janeiro de 23. Não será esse, ali nós não teremos clareza sobre isso, nós teremos sim um julgamento político e é isso que está bem claro, né, Kertzmann? Não, Paulo, como eu disse, eu acho que vai prevalecer as questões políticas. Mas, olha, como você mesmo disse, né, você tem um relatório da Polícia Federal de 1.000 páginas e depois a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República de 200 e tantas páginas, a quantidade de provas materiais e provas testemunhais abundam, Paulo. Não há como negar. Houve uma tentativa de golpe de Estado e essa tentativa não ficou no campo das ideias, ela foi colocada em prática. Houve financiamento do lado do acampamento daquele pessoal. Houve o financiamento e o envio dos tais kids pretos para as ruas, para fazer tocaia contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo é fato. 2 oficiais das Forças Armadas, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Em depoimento, eles disseram que o presidente Bolsonaro os procurou com o tal lá da minuta do golpe. E o comandante do Exército teve que ameaçar dar voz de prisão ao presidente Bolsonaro se ele continuasse. Não, a gente não pode negar que todos esses fatos ocorreram, porque eles são provados e comprovados. Houve sim uma tentativa de golpe de Estado. Se ela foi mambembe, se ela foi mequetrefe, se graças a Deus, né, ela não chegou a ser concluída, esse fato e todas as questões políticas, o viés político contra o presidente Bolsonaro que o Supremo Tribunal Federal tem, e ele é fato, tudo isso não deslegitima tudo o que ocorreu. Eu acho que isso é muito importante, a gente jamais perder de vista a realidade. O que eu quero ressaltar sempre, Kertzmann, e concordando com você em boa parte do que você disse, mas fazendo uma ponderação, é que é preciso que esse julgamento deixe isso aberto, comprovado, público e notório. Então que nós tenhamos a elucidação completa a partir da leitura de tudo que está aí. Para que a gente possa, inclusive, escrever essa página da história da maneira correta. A minha preocupação é você ter um julgamento que seja um julgamento conduzido por uma definição já tomada em gabinetes ou contrárias a posições ideológicas dessa ou de outra parte, e isso não permitir que venha à tona as revelações de tudo que aconteceu e na dimensão que aconteceu. Porque até agora a gente tem aí algumas informações a respeito. Quem teve, por exemplo, a possibilidade de ler o relatório, tem informações mais substanciosas. Agora, a maioria da população brasileira não tem a compreensão de tudo que aconteceu naquele período e o que aconteceu.
Eu não sei exatamente o que aconteceu. E teria muito interesse que esse julgamento revelasse exatamente tudo o que aconteceu. Para deixar tudo transparente. Para a gente poder escrever a história mesmo. Porque senão nós vamos escrever a história enviesada. Sob o ponto de vista de pessoas, diga. Você assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Assisti. Você conhece a história de Rubens Paiva? Eu conheço a história de Rubens Paiva por ter acompanhado a época, eu já adolescente, acompanhado algumas das questões ali de Rubens Paiva, e depois com o Marcelo Rubens Paiva, os livros que ele escreveu, as entrevistas de Eunice Paiva que eu acompanhei, aí eu tenho mais ou menos a história, sob o ponto de vista do arco histórico e do que foi divulgado. Pois é, se você vê o filme, eu não li o livro, pretendo ler, né? Sempre o livro é bem melhor que o filme, até hoje não conheci um filme melhor que o livro. Se conhecer, ele me indique, até pela riqueza de detalhes e de informações, mas me parece que no filme ele já era um deputado cassado, enfim, ele era um engenheiro, e ele estava ali, o erro dele foi ajudar pessoas que eram contra o regime, mas ajudar com cartas, ajudar com exílio, a se exilar, a sair dali para o Chile, ou seja, efetivamente alguém lutando contra o regime, mas de forma honesta, de forma justa. É isso que traz o filme, imagino que vai trazer o livro. Já aquele governo autoritário da época, que fazia absurdos, e que a gente deve lembrar para que não se repita, ele diz outra coisa. Ele dizia à época que ele apoiava a coisa de arma, de terrorismo e tal. Então, assim, tudo é muito narrativa de quem traz. O que eu quero dizer? Não estou falando que é uma coisa ou outra, não. Estou falando que o governo autoritário, que queria sufocar o Rubens Paiva, falava uma coisa, o livro, que é do filho, falava o oposto. Então, assim, sempre vai ter a narrativa de um jeito e de outro. Cabe a você saber de qual lado você acha que faz mais sentido. Eu estou fazendo um paralelo aqui, tá? Mas é que só... Diga. Perdão, mas é que nesse caso, a gente não está falando de narrativa. A gente está falando de inquérito policial feito pela Polícia Federal. A gente está falando de provas testemunhais e materiais anexadas ao relatório. A gente está falando de uma Procuradoria-Geral da República e de um Procurador-Geral da República que, a partir desse relatório, fez o indiciamento e ofereceu a denúncia. E a gente está falando de um processo que vai se dar no Supremo Tribunal Federal. Não estamos falando de filme, não estamos falando de história. A gente está falando aqui de fatos reais, concretos, documentos. Não é narrativa. Eu acho que não há cabimento, Claré, comparar uma situação com outra. E, Paulo, eu compreendo o que você fala e te dou razão quando você fala do julgamento, e eu me referi nesses termos também, que será um julgamento enviesado. Será, sim. O correto, o adequado, é que fosse um julgamento totalmente técnico, jurídico, sem qualquer tipo de interferência política. Mas aí a gente não estaria falando do Brasil, a gente não estaria falando do Supremo Tribunal Federal, e não é deste. Porque na época do julgamento do mensalão, lá atrás, do mensalão do PT, todo mundo vai se lembrar dos rompantes que aqueles ministros tinham, das brigas que tinha lá o Joaquim Barbosa com o Marco Aurélio Melo, porque todos eles já tinham os seus vieses políticos formados e utilizaram daquele julgamento para poder colocar, né? Para poder, entre aspas, exorcizar seus demônios ideológicos. E a gente viu isso depois também, na época do Petrolão. Eu não sou operador do direito, né? Eu não sou magistrado, muito menos, mas todo mundo fala que não é possível a qualquer juiz se despir da natureza humana, do ser humano, e julgar sem levar em conta seus valores, suas crenças e suas posições. Kertzmann, mas eu acho que não é possível você exercer nenhuma atividade sem que você tenha claro seus valores, suas convicções. Por isso que eu tenho a maior birra desse negócio de jornalismo isento, imparcial. Eu acho isso uma bobagem sem tamanho. Jornalismo isento, imparcial, cacete. Todos nós carregamos na mochila os nossos processos de informação, as nossas características pessoais, de valores, que aprendemos com a vida. Então, é claro, agora o que precisa é ser claro, é ser transparente. Porque se você chega e olha o juiz como uma vestal, porque a gente vê aqueles togados lá, parecem vestais, né? Parece que eles ali estão no Olimpo, né? O Supremo Tribunal é o Olimpo que come lagosta, e nesse Olimpo que come lagosta,
ali nesse Olímpico que come lagosta, você vê as vestais se manifestando como se fossem puros, castos, virgens e imaculados, e não são. Então que se deixe bem claro, e que se deixe bem claro o que são o que é cada um deles. Porque quando eu digo, e agora, Claré, quando você lembra da história de Rubens Paiva, é preciso que nós não tenhamos nada que seja jogado no porão como foi a época da ditadura. Porque a ditadura jogou o processo todo que aconteceu com a morte de Rubens Paiva no porão. Uma ditadura que, aliás, eu digo, sempre repito, não quero que se repita nunca em canto nenhum do mundo. Uma ditadura como aquela, sanguinária como aquela, de jeito nenhum, diga. Eu acho que é lugar comum entre nós três e entre, espero eu, a maioria da população, que ninguém aqui apoia a ditadura, ainda mais uma ditadura como foi aquela ditadura militar, né? Especialmente depois do AI-5 em 68, que foram ataques absurdos contra os direitos individuais, né? Pessoas morreram, pessoas perderam familiares, ninguém está discutindo isso aqui. A questão, Paulo, é que eu estou muito feliz. Hoje é um dia que eu vou até abrir um espumante, tá bom? Estou feliz, estou animado, porque o Kertzmann me trouxe aqui a informação que não existe perseguição política no Brasil, que o que a Polícia Federal fala é verdade absoluta, que o Judiciário decide é verdade absoluta. Eu estou muito feliz. Vivemos o país mais justo do mundo. Não, Paulo, Claré, então eu acho que você deveria apresentar provas de que a Polícia Federal não está sendo correta, que o Procurador-Geral da República não está sendo correto. Me perdoa, mas eu acho que é uma frase, uma alegação, no mínimo, Claré, leviana de sua parte. Porque você está inferindo... Eu acho que talvez você não tenha entendido o que eu falei, então. Ou não tem entendido ou quer me jogar no fogo. Então, caso queira me jogar no fogo, eu vou trazer aqui... Não tem interesse de jogar no fogo. Como se você fosse uma criança de 5 anos de idade. Então, você me falou, nesse caso específico, você me falou assim, sabe por que é verdade, Clara? Estou até imitando sua voz. Sabe por que é verdade, Clara? O que a Polícia Federal disse, o que a Procuradoria-Geral da República disse. Você falou, é verdade porque ele disse. Você não trouxe uma prova, você falou, é verdade que ele disse. Não, Claré, as provas estão nos autos. Se uma pessoa fala que é verdade, pronto. Não, Claré. Eu não posso duvidar, eu não posso questionar, eu não posso apontar itens. Então todo advogado devia ser preso, porque o advogado é aquele, pelo menos o contratado pelo réu, né, ou pelo acusado, é aquele que defende o réu e que aponta detalhes e defeitos no processo. Claré, não é porque eles disseram, as provas estão acostadas no processo. Elas estão lá, eles não disseram nada. Tem testemunhas, Claré. Não estou dizendo de tentativa de golpe, Kerr? Tem testemunhas. De tentativa não. O golpe estava em curso, tem testemunhas, Claré. Tem então, provas você está dizendo que teve tentativa de golpe. E aí, a função do advogado, obviamente, que é defender o seu cliente, mas não defender dizendo, olha, aquilo tudo é uma narrativa, que o advogado apresente contra-razões fáticas também, desqualifique as provas, que pegue lá todo o documento que está no processo e desqualifique esses processos. Eu estou te dizendo, não estou querendo te jogar em fogo, não é nada disso. Por que eu faria isso? Eu estou te dizendo que quando você diz que tudo isso é uma narrativa, você está dizendo que o relatório de 1000 páginas da Polícia Federal, com provas acostadas, que a denúncia do Procurador-Geral da República, baseado nessas provas, isso tudo é uma coisa falaciosa, é uma narrativa. E não é.